multiplicação, ainda seguindo, né, com nossas operações com números inteiros, vamos agora para multiplicação. Na multiplicação eu tenho fatores, tá, pessoal? Multiplicação são fatores. E para armar, certo? Eu preciso apenas colocar eles um embaixo do outro. Não é obrigatório que você mantenha unidade embaixo de unidade, isso aí fica ao seu critério. O que você tem que fazer é multiplicar esse 8 por todos os valores que eu tiver aqui no meu número. Nesse caso aqui eu tenho unidade e tenho dezena. Então, 8 vezes 7, 56. Eu não tenho como colocar 56 aqui. Eu vou colocar a unidade aqui, então vou colocar o 6 e vai subir 5 dezenas, né? Então, 8 vezes 4, 32, mais 5, 37. Então, eu vou ter 376 como resultado de 47 vezes 8. Mesma coisa eu vou operar aqui, ó, 379 multiplicado por 18. Como eu disse, não é obrigatório você manter unidade, dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade. Colocamos aqui apenas por costume, mas não é obrigatório. O que é obrigatório é você multiplicar o 8 por todas as 3 ordens e o 1 pelas 3 ordens. Então, 8 vezes 9 vai dar 72. Então, 2 aqui, que é a unidade, e as 7 dezenas vão subir, né? 8 vezes 6, 8 vezes 7 dá 56. 56 mais 7, 63. Sobe 6. 8 vezes 3, 24. 24 mais 6 vai dar 30. E esse 1 vai multiplicar o 9. Aí quando você passa para outra ordem, você não começa a calcular aqui. Você pula uma casa e você começa a colocar os valores a partir daqui. Se tiver outra ordem aqui, você vai começar a fazer da terceira e assim por diante. Então 1 vezes 9, 9. Eu não vou colocar aqui, eu coloco aqui, ó. 1 vezes 7, 7. E 1 vezes 3, 3. E aí você opera uma soma. Após você calcular todos, você vai operar uma soma, ok? Esse 2 aqui não tem ninguém para calcular, então ele desce. 3 mais 9 dá 12, então sobe uma dezena. 0 mais 7, 7, mais 1, 8. 3 mais 3, 6. Então, 6.822 é a minha resposta. Ok, pessoal? Então, dessa forma, eu vou sempre operar com multiplicação. Seguindo aqui, pessoal, propriedades da multiplicação. Então, assim como a adição, a multiplicação ela também tem propriedades. Então, nós temos aqui a propriedade comutativa, que se assemelha à propriedade comutativa da adição. A ordem não vai influenciar no cálculo. Lá na adição, eu digo que a ordem das parcelas não vai alterar o resultado, não vai alterar a soma. Aqui é multiplicação. Então eu digo que a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Certo? 2 vezes 7, 14. 7 vezes 2, 14. Então a ordem não vai influenciar no meu resultado. O elemento neutro da multiplicação é o 1. Tá? Então memorizem aí, para não confundir, né? Sempre lembrar que o elemento neutro da soma é o 0. O elemento neutro da multiplicação é o 1. Certo? Então, na soma, o elemento neutro é 0. Na multiplicação, o elemento neutro 1. Ok? E também temos a associativa. Observe. 3 vezes 4, entre parênteses, vezes 5. Então, eu sou obrigado a resolver primeiro o parêntese. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. Ou 3 que multiplica, parêntese, 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60. Então, essa ordem de fazer o cálculo também não influencia. Certo? Então, pode fazer o cálculo da forma que você achar mais fácil. Inclusive, você pode resolvê-lo da forma
que comece mais fácil para você, mentalmente. Eu vou resolver um cálculo mental. Então é mais fácil começar pelo fim e depois multiplicar pelo primeiro. Então eu posso proceder dessa forma. Distributiva em relação à adição. Eu tenho uma multiplicação relacionada a uma soma. 4 vezes 5 mais 3. Tá? Eu tenho duas formas de fazer isso aqui. Eu posso multiplicar, eu posso somar o que está no parênteses, porque eu sou obrigado a fazer o que está no parênteses primeiro. 5 mais 3, 8. 8 vezes 4, 32. Mas eu tenho uma outra forma. Eu posso multiplicar esse 4 pelo 5, multiplicar o 4 pelo 3 e fazer a minha soma. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 3, 12. 20 mais 12, 32. Então, tanto eu posso somar o que está no parênteses e multiplicar, como eu posso multiplicar esse valor que está fora, né? Esse fator aqui que está fora, ele multiplicar por todos os valores que estão dentro do parêntese. É uma outra forma. Então, esse formato aqui é chamado de distributiva da multiplicação em relação à adição. Na divisão, é importante saber que nós temos aqui, ó, dividendo, divisor, quociente e resto. Então, o número que está sendo dividido, ele é chamado de dividendo. O número que vai dividir é o divisor. O resultado é o meu quociente. E se sobrar algum valor que não seja zero, certo? É o resto, certo? Então, caso eu tenha um valor aqui no resto diferente de zero, eu vou saber que aquela divisão não é uma divisão exata, é uma divisão que gera resto. Se a minha divisão ela é exata, ela não vai ter resto. O resto dela vai ser zero. Então eu considero como que eu não tenho resto. Por exemplo, 30 dividido por 6. 30 dividido por 6 é 5. 5 vezes 6, 30. Então o resto, zero. 125 dividido por 5. Uma forma que eu tenho de fazer esse cálculo seria o seguinte. Qual o número que eu vou multiplicar o 5 para que eu obtenha 125? Que número é esse? O 25. 25 vezes 5, 125. Resto zero. Então eu tenho aí um resultado exato. 246 dividido por 2. Eu tenho várias formas de fazer uma divisão. Eu posso tentar encontrar um número, né, de cabeça que multiplicado por 2 dê 246, certo? Ou eu posso fazer aqui devagar da seguinte forma. Uma das formas que eu tenho de fazer isso aqui, ó. Eu posso dividir aqui ao meio, 24 e 6, e colocar aqui um 12, ó. 24 dividido por 2, 12. 12 vezes 2, 24. Zero. Esse 6 não entrou no cálculo ainda, ó. Então ele vai vir para cá. 6 dividido por 2, 3. Então eu vou obter aqui 6, resto zero. Então é uma das formas de você fazer um cálculo de divisão, é você diminuir o tamanho dele. Você diminui o tamanho e vai fazendo em partes. É uma das formas. Aqui, ó. 102 dividido por 6. É possível eu dividir esse número aqui em 10 e 2. 10 dividido por 6 não dá exato, mas eu posso colocar um 1 aqui, ó. 1 vezes 6, 6. 10 menos 6, 4. Esse 2 não participou do cálculo ainda, ó. Então ele desce. 42. 42 dividido por 6, eu já sei que é quanto? Vai ser 7. 7 vezes 6, 42. Resto zero, divisão exata também. Aqui, ó, 672 dividido por 12. Se eu dividir aqui ao meio, ó, vou ter 67 por 12. Eu sei que 5 vezes 12 dá 60. Então, 67 menos 60 dá 7. Esse 2 não participou ainda, ele vem para cá, ó. Certo? Qual é o número que dividido, qual é o número que multiplicado por 12 dê 72? É o 6. 6 vezes 12, 72. Resto zero. Então tá aí, exemplo de divisão. A divisão e a subtração não têm propriedades.
Só quem vai ter propriedades nas operações com números naturais vão ser a soma e a multiplicação. Divisão e subtração não tem propriedades. Vamos agora para potência e raízes. Seguindo agora com potências e raízes. A potência nada mais é do que uma multiplicação sucessiva. Quando você tem uma multiplicação sucessiva pelo mesmo valor, eu chamo ela de potência, certo? Então aqui eu tenho a elevado a n, eu tenho um número elevado a um outro número, né? Então esse n indica a quantidade de repetições que eu tenho com esse número aqui, ó, que é minha base. Esse a é a base e o n é o expoente. O expoente indica a quantidade de vezes que eu vou repetir aquela multiplicação pelo mesmo número. E a base é o número repetido. Por exemplo, 5 à terceira. 5 à terceira é 5 vezes 5 vezes 5. Né? Repetição 3 vezes do 5. Tem que ter muito cuidado, porque alguns alunos confundem, ou por desconhecer, ou na hora do cansaço de fazer uma prova, ele vem aqui e multiplica a base por expoente. Está errado. Quando você tem uma situação de potência, eu tenho que repetir o mesmo número multiplicando ele por ele mesmo. Então 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 vai me dar 125. Certo? Aqui, ó, 2 elevado a 6. 2 elevado a 6. O que é que eu vou obter? 2 elevado a 6 é o 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Então, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 16, 32, 64. Então, vou obter aqui 64. E quando você tem uma potência com expoente zero, qualquer potência que eu pegar elevado a zero sempre será 1. O zero elevado a qualquer expoente é ele próprio. É sempre o zero. E qualquer número elevado a 1 é ele próprio. Então, qualquer número elevado a 0, 1. 0 elevado a qualquer número é sempre 0. E qualquer número elevado a 1 é ele próprio. E 0 elevado a 0 é indefinido. Ok, pessoal? Beleza? Raízes. Quando você tem um raiz, o índice, ele quer dizer a quantidade de vezes que aquele número foi repetido para chegar aonde? Para chegar no meu radicando. Então esse n é o índice e o a é o radicando. O valor que está dentro do radical é o radicando. O valor que está aqui é chamado de índice. Então eu preciso descobrir, certo, que número vai ser aquele que foi gerado pela multiplicação sucessiva do índice. Por exemplo, aqui meu radicando é 9, meu índice é 2. Não apareceu índice, é 2. Qual o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes, ó, que é a quantidade do índice? Qual o número que multiplicado duas vezes por ele mesmo gerou 9? É o 3. Por quê? 3 vezes 3 deu 9. Então eu vou em busca de saber que número é esse, que multiplicado quantas vezes? Aí você olha para o índice. Aqui, ó, meu índice é 3. Então eu preciso saber um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dê 64. Que número é esse? É o 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 vezes 4 vai me dar 64. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Ficou claro?